Fala moçada, tudo bem com vocês? Tranquilos? Então, estou aqui hoje em nome da Lumière para passar para vocês um conteúdo muito importante, potenciação. Só que dentro desse conteúdo, uma lição importante, fake news, tá certo? Quando você propaga uma fake news, você pode estar matando pessoas, certo? Você pode estar tirando vidas. Então, cuidado quando você posta um texto, quando você posta uma notícia, sem você ir lá no link e descobrir se é verdade, tá bom? Por quê? O que acontece? Muita gente, às vezes, vê uma notícia que é impressionante, que é uma notícia que me agrada, aí o que faz? Vai lá e posta sem saber se é verdade ou não. E o ato de você postar uma fake news, você pode acabar com todo o desenvolvimento, por exemplo, da ciência, tá certo? Então tome muito cuidado com isso, perfeito? Vamos lá. Problema número 1. O professor Rafael foi lá e resolveu propagar uma fake news. Só que o que ele fez? Ele divulgou essa certa notícia apenas para 2 pessoas, tá bem? Cada uma das pessoas resolveu propagar para outras 2 novas. Então veja só, nós tínhamos aqui no início o Rafael, certo? O Rafa. No tempo 0 tinha só o Rafa. Aí o que aconteceu? O Rafa contou para outras 2 pessoas. Então, no tempo 0, eu coloco o tempo 0 porque o início ele tem que se propagar, ele tem que ser dito como 0. Você nunca começa pelo 1 quando você vai trabalhar com o tempo. O seu tempo inicial é o 0. Cuida com isso, tá certo? No tempo 0 tinha apenas uma pessoa. Depois, no tempo 1, o Rafael contou para 2 pessoas. Certo? O que aconteceu depois disso? Vamos dar uma analisada aqui. Veja só. Vamos construir aqui, ó. Tinha o Rafa, ele contou para 2 pessoas, certo? Cada uma dessas 2 pessoas contou para 2 novas pessoas. 2 pessoas diferentes. Ou seja, no meu tempo 2, eu tenho 4 pessoas novas sabendo dessa notícia. Tá certo? Aqui eu tenho 4 novas pessoas. Só que se eu for contar todas que eu tenho até então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas no total. Você viu isso, cara? Você viu como é importante você saber como uma fake news se propaga? E é claro que quando você está trabalhando com a internet, quando você está trabalhando no seu Facebook, no seu Instagram, o que acontece? Você posta aquela notícia e ela não vai atingir 2 pessoas. Ela vai atingir 300 pessoas ou mais, tá certo? Então toma cuidado, porque isso daqui, ó, quando só falo para 2 pessoas, uma fofoca, por exemplo, quando você divulga uma fofoca, essa é a cadeia de uma fofoca. E existe um estudo sobre fofocas, é verdade, tá certo? Então vamos lá, ó. Cada uma dessas pessoas resolve contar para outras 2 pessoas. Quantas pessoas novas eu tenho aqui então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então analisa comigo aqui, ó. Meu amado, minha amada, presta atenção. O que aconteceu aqui agora? Você concorda comigo que está dobrando a quantidade de novas pessoas a cada intervalo de tempo? É isso que acontece com a potenciação, tá certo? Uma potenciação, ela vai crescer exponencialmente. Muita gente está falando daquela chamada curva do tal coronavírus hoje, certo? Então, essa curva do coronavírus, ela só vai ser entendida por você, quem não prestou atenção na escola, tal, ainda não teve aquele tempo, não deu aquela importância naquele momento, vai ter que ver bem potenciação antes, tá certo? Tem que entender potenciação para conseguir entender exponenciação. Então, veja só, o que vai acontecer aqui, ó. Olha quantas novas pessoas nós temos a partir desse ponto. Temos 16 novas pessoas.
Então, no tempo 4, temos 16 novas pessoas. Gente, se por um acaso, vamos supor, chegou para você a notícia, você foi sensato e falou assim: eu vou pesquisar para ver se é verdade. Foi lá, pesquisou, viu que não é verdade. Você estava aqui, presta bem atenção nisso. Se você estava nessa parte aqui da malha e você viu que a notícia era falsa, você não vai passar para frente. Olha o que vai acontecer. Não diminuiu a quantidade de pessoas lá no fundo? E se essa pessoa aqui fosse sensata também, ela foi, pesquisou, viu que a notícia era falsa, o que ela fez? Não contou. Não diminuiu a quantidade de pessoas que foram propagadas pela fake news? Essa é a importância também do isolamento social. Por que eles falaram que é importante? Porque essa pessoa aqui, ela não vai poder contaminar essa outra. Quando você diminui a quantidade de pessoas aglomeradas, você diminui o caso de incidências novas da doença. Então você viu quanta coisa importante a gente viu aqui? Fake news, isolamento social e potenciação. Matemática é ciência, matemática é vida, tá certo? Então sempre preste atenção naqueles detalhes importantes. Prontinho. Mas agora o que eu quero fazer com vocês? Muita gente fica perguntando: professor, e o que é a tal da curva? O que é a curva que eu não conheço? O que é o negócio da curva lá? Vamos ver aqui, No tempo 5 eu tenho quantas pessoas? 32. Certo? Vamos colocar no gráfico isso para entender o que acontece. Então, aqui é o tempo e aqui pessoas, certo? Então veja que quando eu estou aqui no tempo 0, só uma pessoa sabia. Nossa, esse 1 aqui eu vou ter que fazer ele mais para baixo, porque senão não vai dar para colocar todo mundo. Pronto. No tempo 0, só uma pessoa sabia. Esse tempo vai dizer para mim novas pessoas. Não é o cumulativo, tá certo? No tempo 2, no tempo 1, eu tenho 2 pessoas. Dobrou. No tempo 2 eu tenho 4 pessoas. Dobrou mais uma vez, tá certo? No tempo 3 eu tenho 8 pessoas. Vocês viram que agora eu nem vou conseguir colocar no gráfico todos esses valores? Isso se chama uma curva exponencial, tá certo? O crescimento do número de novos casos dá-se exponencialmente. Por quê? Porque teve uma propagação, porque teve um meio, tá certo? Gente, essa foi uma aulinha para explicar mais ou menos para vocês a ideia do que é uma potenciação e como ela vai se relacionar com a exponenciação, tá certo? Então eu desejo a todos vocês um excelente dia, um beijo no coração, fiquem bem, tchau!